O documentário que você vai assistir é fruto de uma investigação da realidade vivida por alunos e servidores do Instituto Federal de Brasília. Mais do que o resultado de uma pesquisa, é o registro sensível de histórias marcadas por rupturas, resistências e reencontros. Parte das vozes de estudantes e servidores que viveram, acompanharam e transformaram esse percurso. São histórias reais que revelam desafios institucionais, emocionais, pedagógicos e sociais, mas também experiências de superação, apoio e sucesso. Este produto nos convida a olhar para a migração do EMI para o PROEJA como possibilidade de recomeço, permanência e êxito na educação profissional e tecnológica. Nem sempre a trajetória no ensino médio integrado segue como planejado. Diversos fatores, pessoais, sociais, estruturais e emocionais, provocam rupturas, dificultam a permanência e afetam o sonho de concluir a formação. O que acontece quando um estudante do ensino médio integrado se vê diante da necessidade de abandonar o curso para se dedicar a outras funções? Existe um outro caminho para a permanência e êxito na educação profissional e tecnológica? Bom, no EMI eu tinha muitas dificuldades, porque a turma era bastante cheia, e aí a gente sempre, como eu tenho TDAH, né? E aí eu sempre ficava dispersa, e aí tinha as más influências das amizades, e eu acabava que sempre, ou eu não prestava atenção na aula, eu não ia pra aula, eu fazia qualquer outra coisa. E aí eu fui vendo que eu realmente precisava, e aí eu reprovei a primeira vez. E aí isso eu me decepcionei muito, porque eu estava gostando muito do curso. E aí eu falei, poxa, eu vou melhorar. E aí o ano seguinte eu continuei aqui. E aí eu busquei ajuda, aí eu fazia acompanhamento, eu fazia aulas de reforço, né? E aí isso foi me ajudando. Só que aí, consequentemente, não conseguia uma melhora 100% e acabei reprovando de novo. Aí é um momento em que alguns às vezes desistem ou não tem, ou por alguma razão não tem sucesso escolar, ou reprovam de ano, ou tem uma retenção, ou precisam encarar um longo processo no ano seguinte e não quer fazer dependências, indisciplinas, etc. Aí, logo em 2023, ingressando no segundo ano, foi um período complicado para mim, porque veio mais dificuldades assim que eu fiz 18 anos. Foi um período muito difícil, porque comecei a tomar muitas responsabilidades dentro de casa. Eu já tomava, né? Eu já tomava antes, mas comecei a tomar mais decisões e responsabilidades que acabaram meio que me desfocando do IFB. Perdi 2 bimestres, tentei correr atrás no final do ano e acabei reprovando de novo. E isso me deixou muito desanimado, muito triste e com o pensamento lá embaixo, porque as pessoas que eu queria que me vissem subir, acabou ficando chateado comigo pela falta de responsabilidade minha que eu tive, mas também porque motivos familiares complicou minha ingressação no terceiro ano. É problema em casa, é tempo, eu não consegui entregar, é problema em casa, às vezes financeiro, precisa trabalhar, às vezes é desestimulado dentro da escola, porque normalmente o aluno já reprovou algumas vezes, ou já no ensino médio, ou reprovou antes, está com aquelas recuperações somatizadas, e aí acaba quando chega no ensino médio, você já tem outras preocupações com a vida, e ainda está tendo que lidar com piadinha do ensino médio, com aquelas brincadeiras. Às vezes você tem... o nível de amadurecimento do estudante é diferente, né? Quando já passou dos 18, eu falo, você já está quase sufocado, querendo outras coisas, viver outras coisas. Então, quando ele chega aí no ensino médio, 18 anos, outros problemas surgindo da vida, questão de distorção idade série, às vezes tem uma questão de autoestima também. Eu acho que alguns dos alunos que passaram por esse processo têm questão de autoestima, de achar que não vão conseguir aprender ou que tem mais dificuldade. Mas aí eu tenho um problema, TDAH. Eu só não consegui o laudo médico, mas eu tenho esse transtorno, onde quando começou a pandemia me trouxe dificuldades para eu prestar atenção. Como todo mundo foi para a chácara na época, tinha um computador lá,
Desde então o barraco era pequeno, tinha muito barulho, eu não conseguia concentrar de forma aos meus estudos, desde então. Aí eu sempre tinha dificuldade, eu não conseguia pegar material impresso. Aí foi o primeiro ano que eu reprovei no IF, que foi o meu primeiro ano do ensino médio. A realidade do público que a gente atende não é essa vida linear, né? De entrar no ensino médio, de transcorrer tudo bem, fazer um vestibular e parar no ensino superior, né? Ou terminar o curso técnico e trabalhar, né? Ela é cheia de intempéries, de questões que atravessam a vida das pessoas e que o processo de educação não vai levar o mesmo tempo que a gente imagina. Às vezes ele leva o dobro desse tempo, ele requer da gente, né, vários caminhos alternativos até isso acontecer. E quando a gente não considera tudo isso que acontece na vida das pessoas, a gente só exclui, né? A gente não inclui ninguém. Aí eu teve meus problemas psicológicos, onde eu estava em depressão, não queria contato com ninguém, eu ficava sempre me excluindo. E desde então aí foi o que aconteceu minha segunda reprovação, que é onde eu já não estava meio que com a cabeça perdida devido aos meus problemas tanto familiares e pessoais. Aí eu terminei reprovando. Aí foi que chegou esse ano aqui, que agora eu só não estou pela manutenção automotiva, devido ao serviço, cara, onde eu teve que procurar um emprego para começar a me sustentar. E aí eu teve que mudar o meu horário do meu estudo. Alguns não atingem sucesso, então reprovam, e aí vem uma maneira de continuar no Instituto Federal, já conhece todos os professores, vem para o noturno. Então assim, é variado. São alunos, às vezes o aluno tem a questão da vulnerabilidade, às vezes é porque tem que trabalhar, às vezes, no caso das meninas, muitas vezes maternidade, né? Então consegue alguém para ficar com o menino ou a filha de noite, e aí consegue vir estudar pela noite, mas pelo dia precisa estar dando encaminhamento nessa parte. Então assim, às vezes a vulnerabilidade social, o estudante trabalhador, né? A dificuldade em superar disciplinas, tendo esse contexto, tá tudo no mesmo aluno. Sobre a minha troca do EMI para o ProEja, eu acredito que boa parte do peso dessa decisão foi a questão econômica mesmo, né? Quando eu tomei essa decisão, a gente estava ainda em pandemia, né? Então o ensino era online e não tinha, né, a questão de contato social e as coisas que se tinham antes, né, no ensino. Então a questão do ensino online com certeza me atrapalhou muito. Eu não conseguia, ou eu não ia para as aulas, ou eu não conseguia focar na aula. Eu acredito que boa parte dos alunos sofreu dessa questão também, mas eu vendo essa situação, eu decidi que, naquele momento, que eu não ia mais dar seguimento no ensino médio e eu ia finalizar minha trajetória escolar por ali. Às vezes é vulnerabilidade social, então assim, é mais fácil para o aluno um aluno que tem uma família mais estruturada, que tem uma condição material um pouco melhor, em termos de recursos econômicos, né? É mais fácil para ele superar a língua portuguesa, geografia, história, matemática. A gente observa isso no dia a dia, né? As matérias da área técnica. Enquanto alguns alunos que não têm uma estrutura familiar muito organizada e precisa trabalhar, às vezes, também para ajudar justamente no orçamento familiar. Então, para ele, acaba sendo um pouco mais difícil esse ritmo, né? A decisão de mudar para o ProEja foi por conta de trabalho e financeiro, que eu já estava na idade de já começar a trabalhar, pesado mesmo, sem precisar do auxílio, porque as contas estavam mais pesadas do que o auxílio eu conseguia sustentar, e meu pai não ganhava tanto. E eu me senti a ponto de fazer alguma coisa. Essa mudança é porque eu pensava que conseguiria entrar no exército, logo pagar com um pagamento do exército, conseguir fazer as coisas de casa, e eu não queria sair da escola onde eu estudava, porque se eu tivesse que ir para o exército mesmo e teria que ir para lá, eu teria que estudar nas escolas de lá e eu perderia o meu técnico. E eu não queria perder meu técnico de jeito nenhum, então eu mudei para o ProEja. Quando você fala das violências, quando você fala da falta de mobilidade, quando você fala
das desigualdades, da pobreza extrema, né? Esse sujeito, quando chega aos 18 anos, há uma pressão social, uma pressão familiar para que ele, que está dentro da periferia, né, que está sofrendo todas essas desigualdades, trabalhe, coloque renda dentro de casa, porque existem fatores que são primários, que é para a sobrevivência desse sujeito, né? Comer, vestir. Então, como pensar em elevação da minha escolaridade se eu preciso comer? Então, qual vai ser a minha prioridade? Vai ser realmente trabalhar. E eles já chegam aqui, muitas vezes, com uma idade avançada para a série em que eles estão. E aí, conforme eles vão chegando e eles encontram dificuldades, ou eles percebem o risco de continuar reprovando e que se prolongue ainda mais o tempo que eles vão ter que permanecer na escola, eles começam a ficarem desestimulados e existe, claro, uma pressão também por parte das famílias para que eles deem andamento aí à vida laboral deles, né? Eles comecem a trabalhar, gerar renda, contribuir com a manutenção dos lares, das despesas em casa. E aí eu acho que isso vai sendo pensado por eles. Mas na minha experiência eu não vejo isso como um desejo. Muitas vezes é uma necessidade que se impõe, né? Mas da parte deles, eles acreditam mesmo na importância que teria, né, no interesse que eles têm pelo curso técnico. Quando continuar no IMI se torna inviável para muitos estudantes, seja por questões pessoais, emocionais, econômicas, estruturais, entre outras, a evasão parece iminente. Mas há, na escuta e no acolhimento, uma outra possibilidade. A situação chega como eu vou ter que abandonar. Infelizmente eu vou ter que abandonar. Eu queria muito continuar, mas eu não tenho como continuar porque as condições reais aqui da vida não me permitem continuar. Então, eu acho que à medida que a gente vai se aproximando e entendendo os contextos, né, eu acho que dá para considerar aí o suporte que essa pessoa tem fora da escola, suporte familiar, né, as condições materiais de vida, a rede de apoio que ela tem. Bom, quando os estudantes vêm nos procurar, eles já estão, na verdade, num processo de evasão, né? Eles já estão nesse processo de evasão, assim. Também a gente precisa entender onde os institutos atuam, que é justamente nas periferias, né? Enquanto periferia, a gente tem uma porção de aspectos, tanto internos quanto externos, né, que afetam esse estudante. Então, como que a gente vê isso? Quando vai se dando já esse processo de evasão desse estudante, ele a gente já faz esses contatos também, né? Vai vendo, faz esses contatos com eles. E aí chama para essa conversa, né, para essa intervenção com esses estudantes. E quando eles chegam, a gente vai colocando possibilidades, né? Possibilidade dele fazer essa migração, a possibilidade dele também fazer um enseja, a possibilidade dele também ir para a rede pública, né? E vai colocando os prós e os contras ali, né? E esse estudante toma a decisão. Normalmente, a maioria deles, né, na verdade, tomam a decisão por ficar no ProEja, né? Por quê? Porque vão ter justamente essa educação, tanto da parte básica quanto da profissionalizante. Então, normalmente a decisão que se é tomada é de permanecer. Eu acho que eles ponderam outras possibilidades. Infelizmente, eles ponderam a saída. Eu acho que o que faz com que eles buscam os coordenadores, né, de curso, pedagógico, ou até mesmo alguns professores, né, às vezes que tem mais intimidade, porque os professores de modo geral estão com os alunos ali mais no cotidiano,
é ver que estão escapulindo, assim. Mas conforme foi passando o tempo aqui no IFB, eu tendo a vontade de estudar mesmo, algumas matérias do ensino médio em si mesmo, matérias básicas, eu tinha muita dificuldade, por conta tanto da minha perda de memória e do meu TTAH. Então, meio que o meu aprendizado, eu tive que me esforçar o dobro, o triplo de uma pessoa normal, por conta disso. Então, eu procurei alguns meios de aprender a como controlar e me adaptar a essas situações. Então, quando eu entrei no IFB diretamente, eu já fui procurando auxílio a assistente social. E com isso, eles já fizeram toda a minha ficha, né? Que era para passar para todos os professores. E eles vão numa progressiva, esses estudantes, até a gente identificar que realmente, assim, muito do êxito que eles teriam dentro do ensino médio integrado não aconteceu, né? E por vezes reprovam. Aí a faixa etária deles também, ela acaba saindo daquele espectro do ensino médio integrado. E isso faz com que eles procurem, muitas vezes, né, para poder fazer essa migração. Então, a partir disso, desse momento que a gente identifica esses estudantes, a gente conversa com eles, né, e começa esse processo para ver se é isso mesmo que eles querem, né? Busca ouvi-los e para poder fazer esse processo mesmo de migração. Então, o estudante, quando ele chega, faz essa migração para o Proeja, a primeira coisa que eu acho que a gente desenha, que eu acho que todos os professores com a sua formação ainda aqui específica, sem ter tido essa formação para a integração, a primeira coisa que ele desenha é isso, a característica, o perfil daquele aluno e como que a gente pode integrar esses conhecimentos. Muitas das vezes os professores não entendiam o porquê. E eu entendia a situação deles porque eu não falava nada. Eu guardava para mim mesmo. Mas esse estado de depressão me levou à primeira reprovação, que eu deixei meus amigos avançarem um ano depois, então eles completaram e eu fiquei sem ninguém. Então eu fiquei muito isolado durante esse período. A gente precisa, cabe aos professores muito, aí eu acredito mais nisso, fazer esse diálogo, essa integração, perceber e trazer as vivências dele. Acho que muito isso é a educação do Proeja, né? Trazer as vivências dos estudantes, trabalhadores, moradores, responsáveis de si, para o contexto da sala de aula. Isso ajuda muito nessa integração. Mas aí, a partir do momento em que a gente começou a ofertar também o ensino médio na área de meio ambiente, essas situações foram, né, sendo pensadas e essa possibilidade foi surgindo assim como uma saída para alguns estudantes que a gente tinha que não estavam dando conta mesmo de se manter estudando durante o dia e, sobretudo, num curso que é integral, né? Pelas suas demandas da vida e, às vezes, infelizmente, pelas dificuldades que eles tinham de acompanhar o curso. E eu entendo, principalmente, pela nossa dificuldade em atendê-los nessas dificuldades que eles tinham. E aí eu falei, gente, o IF tem um Proeja, que continua o meio ambiente, é uma coisa que eu gosto, é uma instituição que eu gosto, que tem muitos professores, muitos alunos, eu vou voltar para lá. Aí eu voltei. Aí quando eu fiz 18, falei, eu vou mudar pro Proeja. Aí eu peguei e eu vim para cá, pro Proeja. Aí eu fui super bem atendida na secretaria, eles me passaram todas as informações. Como eu já era daqui, não teve um processo todo burocrático. E naquele momento eu lembrei que existia o Proeja. E eu falei, então tá bom, eu posso tentar fazer a troca pro Proeja e estudar à noite e ver no que vai dar. E aí eu passei o ano antes do retorno aos ensinos convencionais, né, os ensinos dentro de sala de aula, passei o resto daquele ano sem ir mais para as aulas, sem fazer mais nada. E assim que foi anunciado que acabaria a quarentena, né, eu decidi vir no campus e ver a possibilidade dessa troca do MI para o Proeja,
Eu ia estar num lugar onde eu já me sinto confortável, que aqui basicamente é uma casa para mim, onde o pessoal me acolhe, tenta me ajudar, tanto da parte psicológica e tal, pedagógica. Eles sempre tentam de ajudar ao máximo os alunos. É isso que mais me acolheu aqui, eu me sinto bem confortável. Diferente de muitas escolas que, tipo, muitas das vezes o professor não ajuda, que eles dão o máximo para ajudar ao máximo. Que eles querem mesmo, que é como eu falo para muitos colegas meus, que eles mesmo querem aprender, eles querem ensinar de verdade, não só passar uma matéria para eles decorar e deixar seguir a vida. Eles querem ensinar do básico até o fim, pegou e aprendeu mesmo. É isso que mais me dedicou assim, e eu tenho compaixão com isso. Então, se esse aluno evade ainda no ensino médio, ele perdeu o sonho de uma profissão e o diploma do ensino médio. Ele perde mais, né? E quando ele permanece, após essa migração, esse sonho ainda continua vívido. Fui muito bem acolhido por todos aqui que verificaram a possibilidade com prontidão, fizeram o máximo possível, fizeram aproveitamento de algumas das minhas notas para já me avançar um pouco mais. E eu acredito que isso impactou bastante na minha decisão, né? Tanto essa questão de não conseguir prestar atenção no ensino no ensino à distância, né? Pela internet, né? Quanto também a decisão econômica, porque ali eu abria uma vaga a mais no meu horário do dia para poder ou fazer um estágio ou trabalhar, né? E dele conseguir também trabalhar, conseguir estudar, conseguir ter essa modalidade mais encaixada no seu perfil enquanto sujeito, porque ele já ultrapassou ali a maioridade dele, né? Ele já está em um outro momento, outra fase da vida, que no EMI, quando ele entra muitas vezes, ele já entra numa idade defasada. Ele já entra no primeiro ano ali aos 16, né? 17 muitas vezes. Então esse indivíduo ele já está indo para a fase adulta, enquanto ele muitas vezes está estudando com estudantes de 14 anos ainda, né? Estão aí no auge da adolescência. Brincava bastante com o pessoal da minha turma também, que a primeira vez que eu consegui prestar atenção e aprender matemática foi quando eu entrei no Proeja, porque era muito mais simples, era muito mais tranquilo, tinha menos barulho dentro de sala, tinha menos coisas para me atrapalhar. E o professor, ele de certa forma, o professor que foi direcionado pra gente na nossa turma, ele pegava praticamente na nossa mão para nos ensinar. Então, para mim foi muito mais tranquilo aprender dessa forma. O professor tinha todo um cuidado com a gente. Eles tomam essa decisão, são levados a tomar essa decisão por uma circunstância contrária à vontade deles, né? Que é da vida. Eu falei da questão da fase de idade série, mas no caso, né, dos nossos estudantes mulheres, muitas vezes é o contexto familiar, a gravidez na adolescência, é um contexto de desamparo da família, a rede de apoio muito fragilizada. As nossas estudantes que são mães que migraram do ensino médio para a EJA, elas têm pouquíssima rede de apoio, pouquíssimo apoio para dar conta de cuidar dos seus filhos. Aí o aluno que tem vulnerabilidade social, que precisa trabalhar, que não tem como, chega. O aluno que teve problemas de relacionamento, ou então que teve questões que não estão relacionadas ao trabalho, mas, por exemplo, foi mãe, teve uma gravidez na adolescência, pode acontecer, chega. Então, assim, o Proeja ele abarca essa diversidade, né? Se você tem um aluno que naquele momento do ensino médio pensa em desistir, mas aí alguém vem e dá um copo d'água assim no deserto, né? Não, a gente toma esse copo d'água aqui, talvez dê para continuar. Aí quando ele chega no Proeja, ele vê que o professor já tem aquela capacidade de compreender, né? Já por conta de ser o Proeja, entender melhor as dificuldades do aluno. Acredito que tanto para não perder um aluno, quanto também para não acabar acarretando na minha saída definitiva, né, e possível perca de uma trajetória escolar inteira, eles deram o segmento necessário para que essa troca acontecesse.
sou muito grato a todo mundo que fez essa troca ser possível, porque eu acredito que sem ela realmente eu desistiria do ensino médio e não completaria o meu estudo. Para muitos, a educação não acontece em linha reta. Diante das dificuldades, uma nova possibilidade se apresenta, a migração para o ProEja. Um movimento que, quando pautado na orientação e no acolhimento, pode representar recomeço e esperança para aqueles que já não acreditavam mais. A decisão de mudar de modalidade passa pela escuta, orientação e confiança. Esses relatos mostram que o rompimento com o EMI não é o fim da trajetória para a conclusão do ensino médio com a educação profissional. Há outro caminho possível. No ProEja, muitos estudantes reencontram o prazer de aprender, constroem vínculos e vislumbram novos projetos de vida. É o recomeço de uma trajetória que parecia interrompida. Bom, no ProEja, a partir do momento que eu mudei para o ProEja, eu falei, não vai ter mais conversinhas, não vai ter mais esse desvio, não vou ficar saindo de sala toda hora. E foi literalmente um estalo de dedo, assim, que eu fiz. E aí, minhas notas aumentaram muito. Eu acho que a maioria dos professores que me acompanharam no ensino médio gostaram, porque viam que eu me esforcei muito. Bom, eu adorei, sempre gostei daqui. E, assim, ter mudado para o ProEja foi a melhor coisa que eu fiz. Eu acho que eu amadureci muito com isso tudo. O bom do ProEja é que, tipo, no entanto, como a turma é pequena, dá pra gente pegar muita explicação fácil e entre si tem os alunos que têm um desenvolvimento mais rápido e um desenvolvimento mais devagar. Aí daí puxava uma ajuda dos próprios colegas, devido como a turma é pequena e tal. Então daí a gente puxava sempre o conhecimento um do outro, para ter uma facilidade de explicação. O professor não conseguiu abordar de uma forma informal, o próprio aluno explicar do jeito dele, para onde possa entender. Parte positiva também, devido na parte dos professores. Tipo, eles sempre buscam o máximo para o aluno estar sempre presente. Quando tem essa mudança, né, o ProEja, além de permanecer na escola, que a gente sabe que para permanecer isto a gente quer que fique para a vida, para a pessoa, para a instituição, todo mundo ganha, né? Tem uma questão também de autoestima, de não desistiu. Às vezes a pessoa vai carregando pequenas dores, pequenos fracassos e quando ela larga a escola é pai, é mãe, é tio, é irmãos. Então, quando ela consegue, às vezes vem a ideia, ou numa conversa com professores ou coordenadores, vem a ideia de mudar, de ir para o ProEja, estudar à noite, você se torna mais responsável por você. Então, você se torna... É importante esse processo para a autonomia, né, do estudante também. Ao mesmo tempo, a sala tá um pouco mais vazia, foi positivo para mim como pessoa, por conta, como eu falei, né, do retrospecto do TDAH, que me atrapalha bastante, né? Então era menos barulho, era menos tumulto, a gente conseguia se entender, todo mundo ali falava a mesma língua, os professores conseguiam dar a disciplina de uma forma mais tranquila, todo mundo conseguia conversar de uma forma mais amena. Então, eu acredito que foi realmente a minha melhor fase escolar foi o ProEja, tanto no aspecto disciplinar quanto no aspecto social. Eu não tive um rendimento tão bom, mas cheguei no ProEja, corri atrás, fui fazendo trabalho. Tinha dias que eu não conseguia vir, mas assim, por questão de saúde também da minha mãe, às vezes saúde minha, ou por questões de tipo cansaço físico mesmo, ou mental, e não conseguia vir mesmo. Mas sempre me esforçando e buscando ir atrás. E aqui no ProEja eu consegui avançar bastante, melhorei muito minhas notas. E daqui pra frente é só o que eu procuro. Melhorar as notas e subir. Olha, para a perspectiva de permanência e êxito dos estudantes, com olhar focado neles, no processo de aprendizagem deles, o que a gente, ao fazer essa migração do ensino médio para o ProEja, nós temos casos que, infelizmente, eles evadiram.
Mas os casos dos que ficaram são casos de sucesso, e eles existem, é fato. E os que evadiram também é caso de sucesso, porque esse aluno já ia evadir antes, infelizmente. A gente tem casos que o aluno se matriculou no ProEja, que ele já tinha sumido. A SEDAI já estava ligando, todo mundo mandando e-mail, ele já estava evadindo, a gente conseguiu recuperar ele. Então, tem isso também. Normalmente, esses alunos já estão com um pezinho para sair da instituição, ou já estão até com os dois. Então, é um resgate. Eu percebo muito mais como um resgate para uma possível permanência êxito. Eu acho que a melhor decisão que eu tomei e que eu poderia tomar foi realmente a troca para o ProEja. Toda certeza foi a minha melhor fase escolar. Eu acredito que foi a salvação, né, como eu falei, da minha carreira acadêmica, em relação a prosseguimento e finalização do meu ensino médio. Vi que o ProEja é algo diferente, é algo que dá para os estudantes do MI fazer e ver que dá para ir para frente. É algo que muito diferente, é uma coisa muito inexplicável o ProEja, porque pela minha visão, saindo do MI e indo estudar à noite, ainda mais com muitas responsabilidades diurnas, isso é algo inexplicável, não tem como explicar, porque eu tive muitas práticas, conheci pessoas diferentes, teve muitas graças e deu para ver que dá para ir para frente estudando no ProEja, porque tem mais prática, não tem muita coisas teóricas, você vai aprender mais tendo prática. Eu penso que pontos positivos que a gente tem hoje em destaque nessa migração do MI para o ProEja, um deles é a possibilidade desse estudante conseguir trabalhar, né, e também estudar. Essa possibilidade é real, e aí o estudante ele realmente tem uma nova chance mesmo, né, de conseguir. E penso também na questão da flexibilização quantitativa do currículo, né? Essa flexibilização que ele mexe na quantidade, por exemplo, da carga, para que não fique tão com tanta sobreposição de carga para esse estudante, né? Mas ao mesmo tempo sempre olhando para a qualidade, né? A qualidade desses conteúdos, né? Mas uma coisa que esse estudante consiga realmente fazer sem se sobrecarregar, né? Então esses eu acho que são os pontos assim cruciais positivamente. Tem alguns benefícios? Tem. Você vai ter mais tempo no dia para você poder trabalhar essas coisas, mas você vai ter que estar no horário de noite. Eu não acho que isso aconteça de uma forma natural ou de uma forma tranquila para os estudantes. É sempre uma dor, uma perda, né, de um sonho mesmo que eles têm. Mas eles continuam muitas vezes com a gente porque eles reconhecem o valor do curso técnico, eles querem essa formação técnica, né, eles têm esperança de que eles possam sair também com o diploma do IFB, né, que para eles é muito importante. Eu sou grato por estar aqui até hoje no IFB e estar podendo finalizar, né? Apesar de que o IFB para mim foi uma família, foi literalmente a coordenação, que eu esqueci de falar, né? Me acompanhou, principalmente, vem me acompanhando até hoje. E sou grato, muito grato ao IFB, de verdade, por ter me ensinado, aprendi muita coisa, conheci muitas pessoas e que eu tenho certeza de que futuramente, né, muitas pessoas que não conseguiram concluir o MI possam vir para o ProEja
e ter uma experiência dessa, igual eu tive com os professores, os alunos, o festival, e que possam vivenciar o IFB. De verdade, foi uma experiência muito boa, enorme e gigantesca, assim, muito incrível. Muito incrível. Porque o importante é não perder ninguém, né? A gente está aqui para promover a educação do lado da proteção, e é um direito, né? É um direito, educação é um direito. Infelizmente, na época que eu entrei, eu não consegui nenhum estágio, porém, com o avanço dentro do Proeja, pelo próprio IF mesmo, e as suas conexões com o ensino, né? Eu consegui uma vaga de estágio, então no final do meu curso eu estava estagiando e estudando aqui. A gente tem na internet aí algumas cartas das estudantes que não eram nem alfabetizadas, depois a cartinha lá, professora, obrigado por ter me alfabetizado e a gente ter desenvolvido, e agora eu tô aqui fazendo nível superior e mudei a vida da minha família toda. Então, se você conseguir fazer isso com um aluno, já valeu mais do que todo o salário do professor, sabe? É o tipo de reconhecimento, assim, às vezes a gente sai cansado de noite, porque é noturno, né? E aí era como os meus alunos falavam, né? Professor, é cabuloso, né? Às vezes a gente dorme sujo e acorda limpo. Por isso. Porque é recompensador fazer, mas dá trabalho. aí tem que acreditar, E agora eu tô cursando o 3. Vou cursar o 3 junto com a turma que era do 2, que é a primeira turma que eu tive, que me acolheu. Tanto que a segunda turma também me acolheu, conheci pessoas bacanas, 2 amigos incríveis e vou levar pra vida. Finalizando logo, já quero ingressar na área do audiovisual, se Deus quiser, né, na vontade de Deus, vou querer ingressar e poder ir pra frente. E que garanta a esses estudantes que são atravessados pela vida como nossos estudantes são, alternativas para continuar acreditando nesse sonho, investindo nesse sonho, né? E que a gente continue acompanhando eles, né, em outras possibilidades. Então isso tem que ser incluído como um itinerário possível para ele, né? Como uma estratégia possível para eles. E eu acho que a gente alcança também os objetivos da própria EJA, né? E acredita na EJA, pensa a EJA integrada à escola, porque parece que ela é uma coisa à parte, assim, né? Ela funciona a revelia de toda a escola, que, enfim, a escola é um ensino médio, a licenciatura, a EJA é um apêndice ali que a gente vai cumprindo porque tem. E aí quando a gente começa a pensar assim, a gente integra a EJA, articula ela aos outros currículos, a gente pensa ela dentro de todo o processo do que a gente está fazendo, né? Ela deixa de ser só um puxadinho, um quarto de despejo, né? Como diria Maria Carolina de Jesus, um quarto de despejo da escola, né? É isso. Os depoimentos revelam que o movimento de imigração deve ser humano e acolhedor. A permanência e o êxito não acontecem por acaso. Eles são frutos de políticas, de práticas e de cuidado. A escuta atenta, o zelo e a forma como a instituição conduz e reconhece as peculiaridades desse processo fazem toda a diferença em como o estudante vivenciará essa nova etapa da sua trajetória escolar. O Proeja, em sua essência, é mais que uma modalidade. É a prova de que nunca é tarde para recomeçar o processo educacional. Quando o IFB abre portas e oferece caminhos como essa oferta, ele cumpre seu papel social, o de garantir que nenhum sonho seja abandonado. Que possamos, como sociedade, ampliar essas oportunidades e que o IFB continue sendo esse espaço de recomeços e conquistas para a comunidade.